Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a questão da saída de dólares do Brasil. Tá? O Brasil registrou a maior fuga de dólares da história em 2025. Meu amigo, nem na época da pandemia, nem quando teve a mudança do câmbio do FHC. Vocês lembram quando o FHC, depois que foi reeleito, mudou o câmbio para faixas deslizantes e não sei o que lá, deu uma merda completa, todo mundo tirou o dólar do Brasil, desvalorizou o dólar absurdamente. Nem naquela época teve tanta fuga de dólar quanto agora em 2025, nos 3 primeiros meses de 2025, janeiro, fevereiro e março. Uma saída absurda, a maior da história. Ou seja, isso mostra mais uma vez o que a gente vem falando, que o Brasil está numa situação muito delicada com o pinguço corrupto na presidência. E é lógico que com as ações do Trump lá, com as tarifas e coisa e tal, as idas e vindas, isso aí tende a piorar a situação. Por quê? Porque aumenta a insegurança global e num mercado global inseguro o Brasil se ferra. É aquilo que eu falo sempre para vocês, meu amigo. Estados Unidos espirra, o Brasil entra em coma. A nossa economia é mais frágil que no resto do mundo. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Elegeram um Meliante, Virei Imigrante, Peter de Gragas gankando o MIDI e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, nesse início de 2025, o Brasil registrou a maior fuga de dólares da série histórica, né? O fluxo cambial ficou negativo em 15 bilhões de dólares no início desse ano. Aí você fala, mas de onde isso? Pô? É por causa da tarifa do Trump? Não, não tem nada a ver com a tarifa do Trump, não. A tarifa do Trump foi em abril. Isso daqui mede janeiro, fevereiro e março. Abril é outra história, também está saindo, tá? Você pode ver aqui a cotação do dólar, ó. Ontem bateu mais de R$6 o dólar, aí deu uma queda de novo, depois subiu outra vez, já está aqui em 5,80, ou seja, teve subida de qualquer forma em abril, a situação está piorando em abril, mas assim, o que a gente está falando aqui não foi sobre abril, foi sobre janeiro, fevereiro e março. Mas não é só isso, tá? Porque na verdade, no ano passado como um todo, a gente tinha falado que já teve uma saída de dólar grande, né? Depois daquele anúncio desastrado do plano de corte de gastos do Lula. Você lembra quando o Lula falou lá em outubro que ia cortar gastos e coisa e tal, mas não tinha corte de gastos nenhum, só tinha aumento de imposto e o corte de gastos era ridículo no final das contas. Ali já foi a visão de muitos investidores, que o governo Lula não tem jeito. O governo Lula optou por fazer cagada, por fazer populismo, por jogar dinheiro no mercado, achando que dessa forma vai ganhar voto na eleição de 2026. E todo mundo sabe que isso é insustentável, né? Ou seja, que vai piorar a economia brasileira entre agora e o ano que vem, todo mundo já sabe. E a grande dúvida de todo mundo é aquilo que eu falo para vocês. O Brasil está ruim e está numa situação cada vez mais frágil com esse governo. Se tivermos uma crise grande daqui para frente, pode ser por conta das tarifas do Trump ou por qualquer outro motivo, se tivermos uma desaceleração no comércio global, por este motivo ou por outros, o Brasil está enrascado. E esse é o motivo pelo qual o pessoal começou a tirar dólar ano passado, tá? Então, embora você veja aqui, ó, que ano passado ainda teve uma coisa positiva aqui no final do ano passado, mas na verdade esse positivo no final do ano passado foi porque durante o ano todo ainda estava o pessoal apostando no Brasil, né? Mas aí chegou no final do ano, depois daquele anúncio do Lula, o pessoal começou a tirar dinheiro, aí caiu o negócio, não chegou a ficar negativo, mas ficou bem menor do que estavam esperados, né? E repara, menos 15 bilhões de dólares saindo do Brasil. Na pandemia, foram 14 bilhões que saíram. Na pandemia, é lógico, muito dinheiro saiu do Brasil, porque, de novo, ninguém sabia o que ia acontecer em 2020, aquele pavor mundial, podia quebrar todo mundo, não sei o que lá. O pessoal aqui no Brasil veio com aquele papo do não, vamos parar tudo, a economia a gente vê depois, né? Como se isso fosse, como se a economia não fosse vida, né? Ou seja, a economia é a mesma coisa que vida, né? Vamos parar a vida, que depois a gente vê a vida. Que negócio é esse? Não tem esse negócio, né? Um absurdo completo aquilo, mas enfim. E mais do que isso, foi maior do que 99, quando teve a tal das bandas deslizantes diagonais do Fernando Henrique Cardoso. Para quem não era vivo naquela época, o que aconteceu, né? Fernando Henrique Cardoso fez o Plano Real, muito bacana, muito legal, acho que foi extremamente positivo.
Mas no plano real tinha ainda uma parada de ancoragem do dólar no real. E, cara, durante um tempo, durante o plano real, o real valia mais do que o dólar, cara. O real estava valendo 85 centavos de dólar. Ou seja, o real valia mais do que o dólar. Você tinha R$ 1, você tinha mais do que $1, meu amigo. Olha que coisa impressionante. Foi impressionante. Durou pouco tempo, tá? Mas aconteceu isso, né? E só que não durou muito tempo, porque rapidamente o Brasil começou a ter problemas para manter essa tarifa, manter a conversão com o dólar. Aí o Fernando Henrique, ele estava em campanha para reeleição em 98, ele segurou aquela coisa, teve um prejuízo lá, queimou reserva para caramba para segurar, para conseguir se reeleger em 1998, conseguiu se reeleger. Fez igual a Dilma. No dia seguinte da reeleição, inventou uma história de que agora não tem mais a taxa oficial de dólar para real, agora é uma banda deslizante, diagonal, esotérica, não sei, eu nem lembro o nome que eles usaram para o negócio lá. O fato é que todo mundo viu que, ih, fudeu, o governo não está conseguindo segurar o dólar. Aí todo mundo começou a... Aí esse esquema que ele inventou acabou e virou dólar flutuante, que é o que a gente tem até hoje. O que é o correto, tá? Não estou achando errado não, tá? Eu acho que deveria ser o valor flutuante o tempo todo. Essa história de governo definir qual é o valor de qualquer coisa, inclusive do dólar, é um erro enorme, não existe isso. Mas enfim, naquela época foi um escândalo enorme, foi a grande crise do Fernando Henrique Cardoso em 99 com essa desvalorização do real, né? Muita gente tirando dinheiro do Brasil. Então, aí depois melhorou, na época do Lula teve o boom das commodities, o Lula foi bem e coisa e tal, mas no final das contas agora foi a pior situação foi agora em 2025, realmente uma tragédia absurda. Aqui ó, é a maior fuga de dólares para março da história. Enfim, essa é a situação aqui. E por que está tendo tanta gente tirando o dólar do Brasil? De novo, isso aqui não tem nada a ver com as tarifas do Trump ainda, mas de certa forma não deixa de ter uma ligação. Por quê? Porque as pessoas estão tirando o dólar do Brasil exatamente porque veem o governo brasileiro fragilizado. Desde aquele anúncio patético do pacote de corte de gastos lá atrás, o governo Lula tem feito aí, tem tentado segurar as coisas, não sei o que lá. A gente não sabe o quanto que eles estão queimando das reservas brasileiras, né? O Brasil tem reservas boas. Isso é uma coisa positiva realmente, né? Se tiver um ataque especulativo contra o Brasil tem boas reservas para pagar aí 6 meses de juros da dívida, o que é uma boa reserva. Só que é aquilo que eu falo sempre para vocês, ninguém consegue viver de reserva, meu amigo, a menos que você tenha reserva para caralho, mas tem que ter muita reserva para viver de reserva, né? Não é o caso do Brasil. O Brasil tem boas reservas, mas não é nada que ele possa viver de reservas daqui para frente. Se você fica desempregado e começa a viver do dinheiro que você guardou, a menos que você tenha realmente muito dinheiro guardado, você vai se ferrar inevitavelmente. Rapidinho o dinheiro guardado acaba. E esse é o problema do Brasil. O Lula, para tentar manter a popularidade dele, tentou segurar o valor do dólar vendendo reserva, e está nessa vendendo reserva, porque o que está acontecendo é isso, continua saindo muito dólar. Mas como é que pode? O dólar estar parado aqui, né? Agora que deu uma subidinha, né? Agora, se você pegar aqui, se você vê aqui, né, no gráfico de um ano, né, quando o Lula anunciou o pacote dele lá, começou a subir o dólar, subiu, chegou aqui a 6 e brau, aí depois deu uma caída. Por que deu essa caída? Deu essa caída porque o governo começou a vender dólar, começou a vender reserva brasileira para segurar a inflação, para segurar o valor do dólar, senão continuava subindo isso, né? E continua saindo dólar e continua o governo vendendo dólar. Uma hora a nossa reserva não vai dar mais conta para isso. Usar reserva para manter o valor do dólar é suicídio, isso pode ser muito pior. Principalmente porque, lembra, tudo isso daqui, toda essa tragédia aqui é antes das tarifas do Trump. E qual que é o problema das tarifas do Trump? Tá aqui falando de novo, tá o Rei Dalio falando aqui, ó, ele vê um colapso único da vida da ordem econômica mundial daqui para frente. Eu não sei se vai ser isso, tá? É o que eu falo para vocês, eu deixo sempre claro que pode ser que seja um crash, pode ser que seja uma recessão forte, ou pode ser que seja só uma desaceleração da economia. Eu também tenho a opinião que a economia vai dar uma desacelerada no mínimo o resto desse ano. Pode ser que tenhamos uma recessão, pode ser que tenhamos uma recessão. Recessão é quando é uma desacelerada muito forte, né? Por pelo menos 2 períodos ainda, dois trimestres ainda. E pode ser um crash, um monte de empresa falindo, pode ser um crash ainda, a gente não sabe. Mas o Rei Dalio, que é um cara que tem uma experiência boa nisso daí, está dizendo que está vendo isso, e não só por conta das tarifas do Trump. As tarifas do Trump geraram uma perda de confiança no governo brasileiro. Esse negócio de fazer tarifa, tira tarifa, bota tarifa, tira tarifa, no final das contas, isso não pega muito bem, né?
as ações americanas tinham caído muito, deram uma subida ontem, hoje já caíram de novo. Por quê? Ah, mas o Trump ontem voltou atrás, deu uma melhorada na coisa, mas no final das contas ficou incerteza, a incerteza fica. Ninguém sabe o que o Trump vai fazer agora, né? Ele falou que ia fazer uma coisa, aí depois e falou que não ia voltar atrás, aí voltou atrás. E agora? Ele vai voltar, vai ficar, vai negociar com a China, não vai negociar? Porque ele tem falado seguidamente de negociar com a China, mas a China parece que não está aí para isso não, está achando que está vendo os Estados Unidos como potência decadente e está deixando a coisa quebrar. Eu não sei não, tá? Eu ainda acho que se ficar em Estados Unidos e China, a China quebra. Apesar de que a China está querendo fazer negócio com a Europa, né? Está querendo estabelecer uma barreira, um acordo de livre comércio com a Europa. Isso pode ser muito positivo, tanto para a China quanto para a Europa. E isso certamente geraria problemas para os Estados Unidos, porque não só fortaleceria as duas partes, como prejudicaria as vendas americanas, que, lembra, o Trump ainda manteve 10% de tarifa. Bom, resultado final dessa história toda. É aquilo que eu falo para vocês, o governo brasileiro está frágil, o Lula tem uma política fiscal irresponsável, e isso, num ambiente em que arrisca-se ter uma crise mundial, isso pode ser uma grande tempestade, né? A soma de todos os medos aqui no Brasil e a coisa colapsar totalmente. Não é à toa que o pessoal está tirando o dólar do Brasil, está tirando o dólar com muita força. E agora deve aumentar, porque você vê aqui, ó, mesmo com o governo vendendo dólar, a coisa continua subindo. Se você pegar aqui uma semana, mesmo com o governo vendendo dólar, ainda deu uma subida aqui no valor do dólar. A situação não está boa, não.